Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que irão ver esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre o livro da vida. E o foco principal desse vídeo é mostrar para os irmãos que o nome pode ser riscado do livro da vida. O nome pode ser riscado. Você pode encontrar muitos falando que o nome não pode ser riscado, não tem possibilidade do nome ser riscado, mas tem um motivo para isso. Porque isso quer dizer que um salvo jamais pode perder a salvação. Então, já que ele não perde a salvação, o nome não pode ser riscado. Mas isso é engano, meus irmãos. E eu quero mostrar para os irmãos. E com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, eu quero citar outros textos também. Porque o texto vai dizer assim, Jesus falando para a igreja de Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Ou seja, meus irmãos, eu quero citar também outros textos, porque tem outras questões também. Eu quero citar algo primeiro aqui, depois nós voltamos para esse texto aqui. Quando você lê Apocalipse capítulo 17, versículo 8, vai dizer assim, e aos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Esse texto está dizendo o quê? Que aqueles que iriam ali adorar a besta, o nome deles, meus irmãos, não estava no livro da vida, escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ou seja, quando nós olhamos a palavra desde, essa palavra, meus irmãos, ela indica tanto um início, uma origem, um início que tem continuidade, e também indica também algo pronto, algo feito antes da fundação do mundo. Então é meio complicado dizer que os nomes foram todos escritos antes da fundação do mundo. Porque se alguém disser que os nomes foram escritos, todos dos eleitos, foi escrito antes da fundação do mundo, e se alguém disser também que os nomes foram escritos, ou são escritos quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, nenhum dos dois pode falar que um ou outro está errado. Por quê, meus irmãos? Porque essa palavra desde, ela indica as duas coisas. Essa parte é complicada. Porque quando você vai para Mateus capítulo 11, versículo 12, vai dizer assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, olha para os irmãos ver, desde os dias de João Batista, indica continuidade até agora, ou seja, até aquele exato momento da fala, o reino dos céus era tomado pelo esforço. Mas também indica também algo pronto, algo feito antes da fundação do mundo. Quando você lê Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim: dirá o rei aos que estiver à sua direita: possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aqui, não indica algo que teve início e teve continuidade. Está indicando algo pronto. Está indicando algo pronto aqui. Possuir por herança tudo que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, os nomes, eles podem sim estar sendo escritos quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, ou também os nomes pode ser que foram escritos desde a fundação do mundo. Por que eu falo isso? Porque Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aí surge uma pergunta, né, meus irmãos? Se fomos eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, no plano eterno de Deus, por que os nomes também não foram escritos? Porque Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento. Deus previu aqueles que creriam no Messias e esses foram eleitos. E os seus nomes foram escritos. Porque ele está falando de um plano eterno, não terreno, não físico. Porque, meus irmãos, o nosso presente é o cumprimento do plano eterno de Deus. Não quero entrar aqui, meus irmãos, naquela questão de livre-arbítrio, essas questões aí. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas então, essa questão, os nomes, meus irmãos, os nomes pode sim. As pessoas vão fazendo uma aliança com Jesus, vai sendo escrito. Mesmo Deus prevendo todos aqueles. Deus sabe tudo, meus irmãos, que vai acontecer, o que aconteceu, tudo, Deus sabe. Então, a questão é, eu até acho que isso não se tornaria heresia, né? Se um afirmar uma coisa ou outra.
Mas heresias, engano para mim, é a pessoa dizer que os nomes não podem ser riscados do livro da vida. Não pode ser riscado. Porque a Bíblia fala, Apocalipse 3, 5, que eu citei. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha aqui. Ao que vencer, condição. De maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira alguma, possibilidade. Possibilidade. Ou seja, se ele está falando que de maneira alguma ele riscaria o nome do livro da vida, porque há possibilidade, meus irmãos. Há possibilidade de um nome ser riscado do livro da vida. Porque senão ele não falaria isso, não tem sentido, meus irmãos. Tem muitos que falam que não, porque eles querem encaixar na sua linha teológica congregacional, porque tem que encaixar na sua linha teológica. É uma teologia sistemática pronta, meus irmãos. Nada pode falar contra aquilo que eles acreditam. Por isso que eu falo que nós temos que analisar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meus irmãos, que tem muito engano hoje. Tem muito enganos. É porque a maioria está falando, porque é famoso, teólogo famoso, é porque é verdade. Não, meus irmãos. Não, é engano, meus irmãos. Tem que encaixar na sua forma de pensamento. Senão, aquele texto não quer dizer aquilo que quer dizer. Outra passagem também, que ela é muito falsificada, vamos dizer assim, manipulada, é Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. Quando o povo diz, eu adoro o bezerro de ouro, que Deus não perdoa o povo, Moisés fala, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus vai dizer para ele, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Esse eu vou riscar do meu livro. Aquele que pecar contra mim, eu riscarei. Aí tem muitos teólogos, né, estudiosos, vai dizer o quê? Não, irmão, aí não é o livro da vida, não. Aí tá falando do livro dos vivos. Porque na época de Moisés, ali, de Davi também, tinha um livro que registrava o nome das pessoas que estavam vivos, que morriam, eles riscavam. Pois é, isso é por conta deles, né? Eles querem adivinhar o que estava no coração de Moisés. E quer pegar o fundo histórico ali, muita coisa é verdade, muita coisa é mentira. Para afirmar o que eles acreditam. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Do meu livro. Ele não está falando, meus irmãos, livro do homem. O meu livro. Qual que é o livro de Deus? Qual que é o livro de Deus, irmãos? O livro da vida. O meu livro. Qual é o livro que está no céu, meus irmãos? O livro da vida. Embora a palavra de Deus fala livro da vida para nós entender, né? Como que os salvos, está salvo, né? Os seus nomes ali. Mas o meu livro, ou seja, se o livro dos homens, dos vivos, registrava, ou era riscado o nome das pessoas que morriam, o livro de Deus é arriscado o nome das pessoas que têm morte eterna. Porque muitos perguntam assim, né? Não, qual é o sentido de Deus escrever o nome de uma pessoa? Se Deus sabe que depois ele vai ter que apagar, porque ele já sabe que aquela pessoa vai ter que se desviar. Meus irmãos, a Bíblia fala que todas as pessoas que aceitam a Jesus, de coração mesmo, aceitam o Senhor, ele tem um nome no livro da vida. O seu nome é escrito. Essa é a justiça de Deus. Nós temos que aceitar a justiça de Deus. É escrito o nome. E quando a pessoa apostata, desvia, porque tem muitos que aceitou Jesus mesmo, de coração, meus irmãos, aceitou. Se desvia, mas aceitou mesmo, quis servir o Senhor mesmo, com sinceridade. Aí a pessoa se desvia, o seu nome é apagado. É o que ele está dizendo para a igreja de Sardes. Ao que vencer, meus irmãos, ao que vencer, não era todos. Ao que vencer, de maneira alguma, eu riscarei o seu nome do livro da vida. É o que ele está dizendo, de maneira alguma. Então há possibilidade, meus irmãos, não faz sentido se não há possibilidade. Tem muitos, meus irmãos, que eu falei, para encaixar na sua linha teológica, fica manipulando a palavra de Deus. Mas, e voltando à palavra desde, quando você vai para o Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, o texto lá vai dizer assim, e aos homens que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para vocês verem. O Cordeiro estava sendo morto desde a fundação do mundo? Não. Jesus morreu uma vez, como está em Hebreus capítulo 9, versículo de número 25 e 26. Também aqueles animais mortos ali, pode ser que se representava ou apontava para Jesus, né? Mas não acredito também que se refere a eles.
Desde, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Temos que falar também que esse texto também foi erro ali também, de tradução. Mas eu não vou por esse caminho aí, meus irmãos. Porque quando querem defender o que acha que é certo ou errado, fala que foi erro de tradução. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa palavra desde, ela indica tanto algo que teve um início e continua, e algo que foi feito e pronto. Mas só deixando bem claro para os irmãos que esse não é o problema. Meu irmão, se os nomes estão sendo escritos, amém. Se foram escritos, amém. Mas que podem ser apagados, podem, meus irmãos. A palavra de Deus não pode ser manipulada. Porque muitos, meus irmãos, falam isso, muitos pastores, teólogos falam isso, mas eles não sabem que tem muitos que pensam assim, olha, se meu nome estiver no livro da vida, então jamais será apagado. Jamais vai se apagar se estiver no livro da vida. Jamais vai ser apagado. Então eu vou viver a minha vida. Aí a pessoa não tem preocupação em santificar, em mudar de vida, preparar a sua vida para entrar no céu. Aí ele não preocupa com isso. De mudar de vida, santificar para entrar no céu. Aí vive no pecado. E quando a pessoa morrer, a gente já sabe que não vai ser salva. Agora, se você pensa ao contrário, você vai lutar pela sua salvação. Vai lutar pela sua salvação. Porque esses que falam isso, meus irmãos, que a pessoa, o salvo, eleito, jamais perde a salvação, isso é engano, meus irmãos. Isso é engano. É mentira. Nunca perde a salvação. A Bíblia mostra claramente que o crente, aqueles que estão em Jesus, pode sim perder a salvação. Pode perder. E muitos falando que não, meus irmãos. Muitos famosos, então não vai por esse lado não, também não. Não acredita muito nisso, meus irmãos. Não acredita muito não. Porque aí tem muitos vivendo no pecado, acreditando, não, se eu for eleito, eu sou eleito. Se eu não for eleito, eu não sou eleito. Meu nome nunca pode ser riscado. Não, a igreja de Sardes, ele avisou. E deixou bem claro para a igreja de Sardes. Deixou bem claro para a igreja de Sardes aqui. Ao que vencer, de maneira alguma eu riscaria o seu nome do livro da vida. De maneira alguma, eu riscaria o seu nome do livro da vida. Ao que vencer. Então é o que vencer, meus irmãos. Então, meus irmãos, o nome pode sim ser apagado do livro da vida. O nome pode ser apagado. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe. Depois nós continuamos edificando uns aos outros. Amém, irmãos? Começou a chuviscar aqui. Edificando uns aos outros. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.